Fala pessoal, Prof. Loureiro aqui, e hoje eu vou estar fazendo uma coisa que eu nunca imaginei na minha vida que eu iria estar fazendo na internet. A gente vai estar fazendo um react a um vídeo do Professor Octávio. Para quem não conhece aí o Professor Octávio, ele foi um dos primeiros professores aí a viralizar na internet, faz mais de 10 anos, mas infelizmente não foi por uma aula, ele viralizou reclamando do ar-condicionado, mas para além disso ele é um ótimo professor de matemática e física, e faz 2 semanas que ele postou um vídeo muito legal com o título Regrinhas Mágicas Estão Destruindo o Ensino de Matemática no Brasil. Cara, que título fantástico, cara, isso ressoa muito com o que a gente fala aqui, com o que eu prego no ensino de matemática, certo? E eu quero fazer um react desse vídeo porque eu tenho muita coisa a acrescentar, muitas histórias minhas como professor, como aluno, certo? Então os links aí para o vídeo original e para o canal do Professor Octávio vão estar na descrição. E vamos lá. Infelizmente não vai ser um react cego, eu já vi o vídeo uma vez, mas é isso. Eu vou acelerar um pouquinho o vídeo para a gente não ficar muito tempo aqui. E é isso aí. Fala galera! Já que estamos voltando, vamos começar do princípio. Gente, eu tenho um filho de 21 anos que estudou em colégio particular, né, boa parte do ensino médio, fundamental e médio, né, em Florianópolis, né, então uma capital rica. E, mesmo assim, recentemente ele me disse: pai, tu foi o único professor que me falou do princípio da igualdade. Eu quero acreditar que ele pode estar, só pode estar delirando a criança, né? Mas não, conversando com outros colegas e conversando com outros estudantes, isso é o padrão. Cara, isso é tão grave, gente, é tão grave que a gente tem que resolver isso. Opa! Ele tá falando sobre como a gente opera equações, né, de joga pra lá, joga pra cá. Realmente muito grave, galera. Vamos lá, deixa ele falar. Pai que detecta que o filho está operando uma igualdade, né, sem a consciência do princípio da igualdade, isso é uma coisa grave, é que nem tá aprendendo a falar inglês errado, é que nem tá aprendendo a língua portuguesa de forma torta. Né, isso vai ter consequência primeiro na vontade de aprender matemática, porque quem é que gosta de aprender uma coisa que não faz sentido, que não tem nexo? Nossa, isso é pesado, velho. Porque eu vejo de aluno dizendo, pô, matemática não faz sentido. E eu falo, cara, como? Como que matemática é a matéria que é pra ser pura lógica, como é que matemática não faz sentido? Né? Então, enfim, isso muitas vezes não é nem só o professor que ensina esse negócio estranho de maneira estranha, né? Mas é o sistema como um todo, né? O moleque não tá ali pra aprender, ele tá ali pra passar numa prova, né? Mas, Então, um professor que trabalha sem explicitar o princípio da igualdade, não dá pra perdoar, meu amor, não dá. Então, colega, nós precisamos fazer um movimento nesse país pra salvar as almas desses nossos brasileirinhos que tem que saber matemática honesta. Vamos te ajudar, pô? Então vamos lá, galerinha. Olha só. Quero só parar aqui para parabenizar o professor, porque ele tá mandando esse puxão de orelha, né, sobre esse negócio todo, pros professores, né, e não mandando o aluno, né, toma jeito na sua vida, não sei o quê. Muitas vezes professores na faculdade, né, chamam o aluno de burro, às vezes na escola mesmo, né, porque, pô, como é que você não sabe isso, não sei o quê e tal. Cara, às vezes você, o aluno, ele aprendeu assim, tipo, o professor dele literalmente falava, faz isso aqui, faz só isso aqui que dá certo, né? Aconteceu isso comigo muitas vezes, só que como eu gostava de matemática, né? Eu acabava sacando a lógica por trás das coisas. Então eu tive esse ensino assim, né? A professora falava, não, ó, olha o método, joga o que é número pra lá, o que é x pra cá, e é assim que dá certo. Eu fiz a mecânica, mas depois de um tempo eu sacava o que estava acontecendo naquele joga pra lá e joga pra cá. E eu achava que, sei lá, tipo, não sei, tipo, na época eu não pensava nisso, né? Mas eu achava que todo mundo ao meu redor também tinha sacado aquilo. Mas não, cara, isso é uma coisa que só quem realmente gosta ali da parada, né, minimamente, saca. Quem não curte muito vai falar, tá, vou fazer isso aqui e vou passar na minha prova, dane-se, né? Mas, bem, ele nem falou nada, né, do negócio de equação, mas já tô dando spoiler aqui do vídeo. Só, já passou o ódio? Princípio da igualdade. Princípio da igualdade. Jezebel, como é importante isso, gente? Então, olha só. Para alguns que estão doutrinados, né, nos mantras mágicos, pode doer e pode levar um tempo para tu corrigir isso em ti, tá? Eu mesmo quase neguei, quase mandei e neguei e ia continuar a minha vidinha na ignorância. Por sorte, meus estudantes naquela época, tu vê, olha só, tava iniciando a carreira, né, espalhando mentira por aí, e aí daqui a pouco meus estudantes novinhos me perguntando e já tinham me contado a verdade, daqui a pouco eu internalizei,
né? E a vida foi me mostrando a importância de a gente trabalhar com verdade, com verdade. Então olha só. Cara, isso é massa, velho. Porque às vezes o professor é novo, né? Quando eu comecei a dar aula também, muita coisa, né? Eu só sabia aplicar, porque eu aprendi pra fazer prova, né? Mas aí quando você vai ensinar, é outra coisa. Porque aí você fica pensando, cara, como é que eu explico isso? E às vezes você vai lá e só fala, ó, é assim, e aí você separa, né? O cara que tá dando aula, que ele fala, ó, é assim e acabou, do cara que quer ensinar, do cara que quer realmente explicar. E aí, quando você reconhece, quando o aluno pergunta, pô, professor, mas por que isso, né? Você tem que realmente pegar esse porquê e falar, caramba, cara, por quê? Se ele tá perguntando por quê, é porque tem realmente uma coisa que não tá muito clara, assim. Então, meu método de ensino evoluiu bastante justamente pelos meus alunos perguntando o porquê, né? Eu dei bastante aula particular, então o aluno tinha toda aquela liberdade, né, para perguntar, professor, por que isso? Me explica, não entendi, mas explica 30 vezes o negócio, e aí acabava vendo, né, o que estava acontecendo. Era problema realmente de não entender princípios, na maioria das vezes. Essas barrinhas aqui que foram inventadas modernamente, depois pode fazer um vídeo mais sobre a história, que é bem legal também. Essas duas barrinhas aqui, elas querem dizer, né, que a coisa que eu escrevi aqui e a coisa que eu escrevi aqui são iguais. Não é isso? Olha. Muito tranquilo, né? Então observa que se eu tenho lá x igual a 3, não há mistério, a gente sabe o valor daquela letrinha, né? Letrinha, letrinha. Porque se tu não souber operar com letras, tu atas minhas mãos, tanto na física, quanto na matemática, quanto na química, né? E a própria matemática, né? A parte algébrica da matemática, que é a parte, né, maior e mais importante no ensino médio ali na matemática, fica, né, comprometida. Então tu tem que saber mexer com uma igualdade envolvendo letrinhas. E não por mantras que te fazem errar toda hora, que não fazem sentido e que são difíceis eventualmente de decorar, né? Tem que se basear naquilo que a gente já estudou de número, dos conhecimentos prévios que nós temos de número. E se não tivermos, retomaremos, né, para poder conseguir brincar com isso aí. E aí, o que tu acha? Tu acha que se eu tenho uma igualdade e se eu escolho somar um número, né, somar um número de um lado, tipo 2, se eu somar esse mesmo número 2 do outro lado, né, eu acho que essa igualdade continua honesta. Concorda comigo? Só parando para falar uma coisa, galera, se você tá no ensino médio e você tem problemas para operar letras, corre, assim, sério, corre atrás de estudar matemática, porque só vai piorar, tá? Na matemática existe uma coisa chamada pré-requisito. Eu falo bastante disso, eu quero falar bastante disso aqui nesse canal. Se você não tem o pré-requisito para aprender algo na matemática, você não vai aprender. Fim, tá? Isso é muito diferente ali em história, em geografia, onde você pode começar a estudar algo do meio, né? Você pode começar a estudar a história de Roma, de Grécia, sei lá, né? Mas, claro que vão existir certos pré-requisitos, você tem que entender como é que funciona a sociedade, né? O que é um rei, um monarca, enfim. Mas na matemática isso é muito mais sério, tipo, muito, muito, muito mais sério. Não dá para você começar a aprender matemática por equação. Não tem como, você tem que entender aritmética, você tem que entender como é que mexe com número, para depois que você dominar mexer com número, você começar a enfiar uma letra ali, um X, um A, um B, e ver que aquilo nada mais é do que um número, mas é um processo de aprendizado, certo? Porque eu vejo aluno do ensino médio que fala, professor, não entendi a aula do meu professor de função. Aí eu falo, você não entendeu o quê? Aí ele fala nada. Quando ele fala nada, tipo, eu já começo a entender o que está acontecendo. Então ele fala função, eu falo, seguinte, resolve essa equação aqui do primeiro grau. Aí ele vai e resolve como? Com os mantrinhas mágicos que o professor vai falar daqui a pouco aí. Eu falo, seu problema não é em função, é em álgebra, que sustenta a função, que é pré-requisito para a função. Beleza? Mas, enfim, eu tô atrapalhando o professor falar. Aí nós teríamos que 2 mais x é igual a 5. Uma obviedade até agora. Né? Até o jovem, até de repente o jovem que está, né, nos anos finais de fundamental, não deve ter nenhuma dificuldade para aceitar essa nossa conversa. Então tu vê, agora o professor poderia esconder a equação original, né, que ele usou de repente para fabricar a continha, que ele fornece lá para a galera. Resolvam essa equação, 2 mais x igual a 5. Né? Então evidentemente que a gente já sabe a resposta disso, e mesmo que não tivesse escrito a equação anterior, evidentemente, né, quem foi apresentado essa ideia não teria dificuldade de mentalmente perceber, tem que ser 3, 2 mais 3 igual a 5. O que eu estou discutindo nesse vídeo é o método que nós estamos ensinando os nossos jovens para usar. Qual foi o método que me ensinaram, que ensinaram para o meu filho, que ensinam para o mundo, pelo menos no meu mundinho,
né? Ai, Deus. Meu mundinho. Espero que muitos colegas pelo Brasil afora nos comentários possam dizer aí, não, professor, eu sou honesto, eu trabalho honestamente aqui. O que explicam geralmente para os jovens, isso aí até caso de estudo, já foi discutido isso, não sei como é que a gente não, né, lutou, é essa mágica aqui, ó. Mais passa menos. Mais passa menos. Mais passa menos. E para quem é muito observador, depois a gente pode discutir, né? Que eu já tinha usado a propriedade comutativa na equação anterior. Mas, para quem está começando, deixa esse comentário para depois. Então, olha só. Achamos a resposta. Mais passa menos. Um mantra, uma coisa falsa, ridícula. Mais passa menos. Mais passa menos. Tá multiplicando, passa dividindo. Uma infantilização. As crianças já brincam o suficiente, cara. Deixa a galera brincar fora da sala de aula. Nossa, ele falou uma palavra fantástica. Infantilização. Cara, é exatamente isso. Eu uso uma palavra um pouquinho diferente para descrever o que está acontecendo aqui. Vou usar o quadro aqui por caso eu queira escrever alguma coisa, mas a palavra que eu uso, pessoal, é essa aqui, ó. Hipersimplificação. Porque é o seguinte, não é como se esse negócio de mais passa menos aqui, né? Não é como se a gente não fosse fazer assim no fim das contas, tá? Tipo, depois que a gente realmente aprende o negócio, você realmente vai automatizar aquilo. Mas aquilo, ensinar desse jeito, é você hipersimplificar uma coisa que tem todo um princípio por trás. Ou seja, em vez de você fazer o aluno, né, aprender uma coisa, tipo assim, ele vai repetir aquela operação, aquela coisa, né, essa solução de equação de primeiro grau, milhares de vezes na vida dele. Milhares de vezes. Então, se ele vai repetir algo milhares de vezes, ele precisa, dessas milhares de vezes, estar reforçando algo básico, algo verdadeiro, algo intuitivo. Ele não pode estar repetindo uma regrinha que ele não sabe de onde é que veio, uma coisa que não faz sentido na vida dele. Então, hipersimplificação é uma coisa que a gente faz justamente para o aluno que não cumpre ali pré-requisitos para estar aprendendo aquilo, para que ele consiga milagrosamente acertar uma questão na prova. E isso acontece na matemática inteira, isso acontece em fração. Inclusive tem um outro vídeo do professor Octávio, que ele falou que gravou recentemente sobre frações. Esse daqui de frações eu realmente ainda não vi, então se você quer que eu faça um react cego aí desse, comenta aqui embaixo pra gente. Mas cara, frações, né, é um negócio que o que tem de aluno que não sabe fazer fração de outro jeito que não fazendo com tirar múltiplo comum, com aquele negócio de tira o MMC, pega esse, divide por aquele, pega isso, divide, multiplica por aquilo, e aí não sabe nem o que ele está fazendo. Eu fiz isso durante muito tempo, até que eu comecei a entender o que estava acontecendo e meu cérebro se reestruturou. Mas o aluno que não gosta de exatas, né, que não tem interesse, ele vai continuar repetindo o negócio, aquele mantra assim, sem sentido, e vai achar que matemática é isso, é um monte de regra sem sentido nenhum. Mas, voltando ao vídeo, né? A gente precisa começar desde a eternidade a falar, olha, galera, agora são alguns minutinhos que nós vamos respirar um pouco e vamos ser sério, e vamos falar coisa honesta. Não vamos ficar trabalhando com musiquinha o tempo inteiro, pô. Então... Pô, cara, quem nunca aprendeu matemática com musiquinha? Eu tinha um professor, eu não posso dizer o nome dele, mas ele tem umas músicas mesmo, né, remixadas aqui no YouTube, cara. A galera não aprendia nada, velho. A galera não aprendia nada. Ele tinha uma música sobre domínio da função polinomial. Talvez só de eu falar isso já deve descobrir quem ele é. Mas eu não falei nada, não disse o nome de ninguém, certo? Cara, o cara fez uma aula inteira pra a gente gravar uma música de domínio da função polinomial. E eu nessa época eu já vi a aula no pré-vestibular. O professor deu uma aula de 20 minutos, cara, e explicou muito melhor pra ele. Teve uma colega minha que viu a aula dele com musiquinha, com não sei o que, foi pra aula do pré-vestibular comigo e falou, meu Deus, cara, eu aprendi em 20 minutos, uma coisa que eu não entendi na aula, porque tinha música, claro que você não aprende nada, ai meu Deus do céu, tabelinha, né, eu odeio aquela tabelinha trigonométrica, tá? Enfim, depois eu falo melhor disso aqui no canal, mas vamos lá. Então... vamos acabar com essa porcaria. Mais passa menos é um delírio e tem que ser extirpado, porque me ferra. Agora tô dando física pra gurizada no ensino médio, vou trabalhar minha equaçãozinha e eles vêm com os mantras mágicos e saem errando. Coitados. Então, meus amores, como é que é mesmo que a gente resolve uma equação como essa, 2 mais x igual a 5, sem mantra? É desfazendo o que a gente fez na primeira etapa. Eu havia somado 2 em cada lado. Agora, eu vou somar menos 2. Eu vou somar menos 2 aqui e vou somar menos 2 acolá.
Professor, por que tu tá somando menos 2? Pô, é porque eu quero eliminar esse 2 positivo que tinha ali. A gente tem que saber o que são as operações opostas, né? O oposto da adição é a subtração. Então, se eu quiser eliminar um 3, o que eu faço? Menos 3, 0. Se eu quiser eliminar um menos 5, mais 5, 0. Né? Então, claro que eu considero que o jovem ou adulto que esteja escutando assistindo esse vídeo, ele conheça os números inteiros. Senão não tem problema, a gente apresenta, né? A gente tem que lembrar que educação é coisa séria e tem que ser um passo de cada vez, certo? Senão a galera daqui a pouco não consegue mais acompanhar e o professor tá sempre lá no verbo to be da matemática, não consegue ano após ano dar uma sequência e avançar. Verbo to be. Cara, eu acho que eu vi verbo to be nas aulas de inglês em, tipo, todos os anos do meu ensino fundamental. Tipo, no ensino médio parou de ter inglês, né? Tipo, eu fazia inglês fora, mas todos os anos do fundamental tinha o verbo to be. É impressionante, tá ligado? É sério, não parava, não saía disso. Claro, avançava um pouquinho, mas justamente como a galera não sabia, né? Passava de ano sem saber, a gente via todo ano. Mas o que ele falou é fantástico, cara. Tipo, às vezes você realmente não sabe o que é um número negativo direito, tá? Isso é normal, pô. Não é do dia pra noite que você aprende um certo conceito. Sabe, que você internaliza o conceito de número negativo, de somar menos 2, como ele fez aí, né? No caso, a gente pode pensar que a gente está só subtraindo 2 dos dois lados, né? Em vez de somar menos 2. Mas isso é um pré-requisito, certo? Para você conseguir resolver a equação, você tem que dominar a aritmética como um todo, porque nem sempre a equação vai ter só inteiro, daqui a pouco tem fração, daqui a pouco tem número decimal, tá? Eu tive um aluno que tava no segundo ano do ensino médio, aluno particular. E aí ele tinha um problema de descalculia, né? Ou seja, piorava tudo, né? Mas aí, tipo, eu comecei a tentar ensinar a equação para ele, a equação do primeiro grau, no ensino médio, segundo ano do ensino médio, onde isso já devia estar totalmente internalizado, já devia estar dominando isso. Botei uma equação lá e não sabia fazer, não sabia nem jogar pro lado, né? E aí eu comecei a voltar. E aí chegou um momento que eu perguntei para ele assim, pô, quanto que é 7 dividido por 2, né? E, pô, isso é uma pergunta relativamente simples para quem aprendeu o básico de aritmética e está, em teoria, no ensino médio, né? E a pessoa, ela não conseguia, ela parou, e ela me respondeu, eu vou até vir aqui pro meu quadro, porque essa é uma história fantástica. Caso você que esteja vendo esse vídeo também não saiba responder isso rápido, fica tranquilo, tá? Mas tô pensando aqui no aluno do ensino médio, certo? Um aluno que, em teoria, já manja de tudo de aritmética. Eu perguntei para esse aluno quanto que era 7 dividido por 2. Eu estava ali tateando quanto que ele sabia ou não sabia de matemática, né? E aí esse aluno, ele me respondeu o seguinte, 3,1. Aí eu olhei assim, eu falei, 3,1? Assim, cara, tipo, nem que você, sabe, pare pra fazer no dedo. Tipo, se eu tenho 7 chocolates para dividir para 2 pessoas, cada uma fica com quanto? Pô, cada uma fica com 3 e metade. Então eu esperaria pelo menos ela responder 3 e metade. O mínimo que eu esperaria era isso, né? O 0,5 realmente, se ela não entendesse o número decimal, né? Beleza, mas 3 e metade. Ela 3,1. Aí eu perguntei depois, me explica pra mim o que você entende quando eu coloco isso aqui, ó, 2,3. O aluno não conseguia explicar o que era um número com vírgula, um número decimal, no ensino médio. E isso assim, e aí depois que eu entendi o que era esse 1, sabe o que era? É porque sobra um. Dá 3 para cada e sobra um chocolate. Aí ele botou 1, ou seja, essa vírgula para esse aluno era um negócio que, sei lá, era mais uma regra que ela não entendia como é que usava direito, não sei o que. Ela não entendia o que era 2,3, o que era 2,5. Ela não entendia que 0,5 significava metade, sabe? Então, como que um aluno desse tá no ensino médio? Como é que ele tá realmente ali no ensino médio, onde isso daqui é um completo pré-requisito, é o pré-requisito do pré-requisito, sabe? E pô, isso acontece, sabe? Isso é uma coisa normal hoje em dia. Infelizmente é uma coisa absurdamente normal. Mas vamos lá, voltando. Então tu vê o princípio da igualdade, a única regra que o jovem tem que conhecer para trabalhar com a igualdade
é que ele tem que fazer a mesma operação em ambos os lados da igualdade, para a igualdade continuar uma igualdade. Olha que honesto, certo? Que honesto. Então era 2 mais x igual a 5. Essa era a igualdade que nos propuseram. Acreditem, isso é uma igualdade, está confirmado. E agora que eu somei menos 2 à esquerda e somei menos 2 à direita, faz sentido que essa igualdade continue honesta. Olha que verdade absoluta! Olha que coisa bonita e factível de a gente, em tese, né, apresentar para o jovem. Acho que tem um vídeo aqui do canal, eu espero que já esteja no ar, onde eu falo que princípios, propriedades e padrões e verdades inabaláveis sempre são mais importantes do que métodos, truques e regras. Então tá aí. Verdade absoluta, uma coisa inabalável, cara. Se uma coisa é igual a outra, eu posso fazer a mesma coisa de um lado e do outro, que vai continuar igual. Fim. Olha como isso é lógico. Agora imagina se naquela época que a gente estava lá no ensino fundamental, né? Toda vez que você passasse uma coisa para o lado, que vai acabar acontecendo, você pensasse, pô, eu não estou passando para o outro lado. Eu estou fazendo o quê? A mesma operação dos dois lados. Que operação? Nesse caso daqui, subtraindo 2, somando menos 2. Eu saquei isso cedo, sabe? Eu saquei que a regrinha tinha um princípio. Então, para mim, ficou... Eu solidifiquei aquilo. Mas vários colegas meus nunca entenderam o que estão fazendo aqui. E eu vejo alunos no ensino médio, às vezes até na faculdade, que, cara, não entenderam isso aqui direito. Ai, Deus, vambora. E aí, menos 2 com mais 2, a gente já ensinou o que são números opostos, senão a gente rapidamente revisa, eles lembrarão. E a resposta do x é 5 menos 2, que é 3. Que a gente já sabia, claro. O medo do cara que fala agora aqui pra vocês é que vocês interpretem, dá no mesmo, operar a mesma coisa dos dois lados, ou vir com essa baboseira do mais passa menos passa mais, tá multiplicando, passa dividindo, passa multiplicando, ao quadrado passa raiz. Porra! Uma mentirada que não tem em livro nenhum, porque são operações que não existem, baseadas no além, e que fazem os meus jovens errar. Eu estou há 22 anos dando aula, e os meus jovens vêm com o mesmo defeito do ensino fundamental. Professor, colega, abandona, cara, se tu não for falar a verdade pro teu aluno. Chega, meu! Se não vier com tesão pra dar aula e falar a verdade pros nossos jovens, vai fazer outra coisa, irmão! Eu não tinha visto essa parte, velho, cara. Cara, reitero a todos os professores, se é pra tu pisar numa sala de aula, pra ensinar pra um moleque que mais passa menos, que passa de... Velho, deixa eu contar um negócio. Não, deixa eu explicar que eu vou falar daqui a pouco uma coisa que não foi eu que ouvi, mas um professor meu me contou que um professor dele ensinava. Mas vamos lá. Vai fazer outra coisa! Pra você, meu irmão que é apaixonado, vamos continuar que eu vou te provar claramente que se nós não trabalharmos nessa linha, nós estamos fazendo nossos jovens errar. E outra, é uma coisa inútil para a sociedade, pessoas que decoraram regras matemáticas que não fazem sentido e que eventualmente dão certo. Essas pessoas não são úteis. Sim. Serão engenheiros limitados. Serão físicos, químicos limitados do ponto de vista matemático, que é, evidentemente, né, a ciência base das ciências exatas aí. E da medicina, na época da estatística, e do teu celular, né? Sem matemática teu celular não funciona. Então a gente tem que respeitar a matemática e tratar ela com honestidade, senão ela não tem grandes efeitos na nossa vida. Beleza? Então... Isso é sério, velho. A gente forma profissionais assim, incapazes às vezes, porque eles só souberam repetir, eles não tem esses princípios solidificados. Às vezes o cara tá na engenharia, tá sem fim, sabe? É uma coisa de louco você ver a quantidade de pessoas que às vezes são da área, sabe? Ou às vezes precisam da matemática para a área delas, mas como elas memorizaram tudo, decoraram tudo, elas não conseguem, cara. Minha mãe é professora de nutrição, né? Professora universitária. Ela fala, filho, meus alunos não sabem fazer uma porcentagem calórica. Eles não sabem ver ali uma tabela nutricional de caloria e dizer quanto por cento é de cada. Não sabe fazer uma... Cara, é loucura, sabe? É maluquice. É total, sinistro isso, você entrar na faculdade sem saber fazer uma porcentagem direito. Sabe? E ir pra vida adulta, que tá cheio de porcentagem de inflação, de desconto, de não sei o que, e você não sabe fazer uma porcentagem direito, cara. É loucura. Então, olha só. Pra mostrar que se a gente não usa o princípio da igualdade e, evidentemente, outras ideias matemáticas anteriormente apresentadas para o jovem, dá ruim, é aquela velha ideia, né, de pegar uma equaçãozinha
Tipo essa aqui, ó. Essa aqui. Tô inventando agora, pode dar qualquer, né? Coisa aqui, pronto, inventei agora essa equaçãozinha, coisa mais querida. E aí, como é que o jovem resolve mesmo? O jovem que opera através de mantas, ele canta lá, menos, passa, mais. E tá multiplicando, passa, dividindo. E deu boa, raça, ó. X igual a 5. Poderíamos fazer a prova real. 2 vezes 5, 10. 10 menos 3, 7. 7 igual a 7. Yay! Funcionou, né? E eu tô te oferecendo uma ideia talvez um pouco mais desconfortável, principalmente para aqueles, né, que só foram enganados até agora, né? E depois eu posso contar num vídeo menos técnico, né, uma passagem que eu já até contei em outros momentos da minha vida, que foi quando me apresentaram de forma, né, acachapante essa ideia. Bom, o que eu tô te oferecendo é que a gente poderia somar 3 em ambos os lados da equação, né? Então a igualdade continuaria uma igualdade e eu eliminaria esse 3 aqui, que daria o mesmo efeito, né, do mais passa menos, do menos passa mais. E depois eu ofereceria a ideia, quando nós tivéssemos nessa equação aqui, ó, de dividir por 2 ambos os lados, ó, dividir por 2 ambos os lados, x igual a 5, né, que é uma operação honesta, enquanto tá multiplicando, passa dividindo, um mantra falso, beleza? Bom, para provar a falsidade deste mantra, aí vem mais mentira, meus amores, vem mais mentira. Vem um negócio que é o seguinte, ó, professor, tá multiplicando, passa dividindo, né? O jovem em algum momento vai fazer isso. Sabe o que eu faço quando eu dou aula, quando eu dei aula pra gente do ensino fundamental? Eu me fazia de besta. Né? Pra olhar quem é que tava tipo, pô, faz sentido. Eu fazia isso aqui, que ele fez, pra eu ver quem é que tava de besta aí, tipo, pô, tá multiplicando, pode dividir, faz sentido. Pra eu ver como é que a turma reagia, né? E sempre tem a galera, não pode, porque não sei o que, mas deixa o professor terminar a piada. Né? Já que a gente trata ele como bobo, já que a gente engana ele desde que ele é novinho, fazendo, né, ele aprendeu uma matemática estorto, a gente vai também, aí o que a galera fala? O que me falaram? Não, é porque tem outro número aqui somando, subtraindo, aí não pode, é uma mentira pra tampar outra, e começa a virar um caminhão, a bola de... É uma mentira pra tapar outra, galera, é literalmente isso. A gente ensina um método, um truque, aí o moleque quer aplicar o truque de um jeito que não pode, a gente tem que inventar outra maluquice pra dizer, olha, não pode, porque não pode, né? Mas em vez de ensinar um negócio direito, a gente faz o quê? Ensina mais maluquice sem sentido, cara. E neve de mentirada. Mentirada! Indefensável, pai! Indefensável, mãe! Não podemos deixar os nossos jovens serem enganados. Não podemos. Então tu vê, pra provar que é uma babaquice dizer que, tá multiplicando, você dividindo, ou, não pode, agora não pode. Pode sim! Rapidinho, essa parte do vídeo é interessante, tá? Mas eu quero ainda mostrar pra vocês uma coisa que eu nunca vi, mas um professor meu disse que ele aprendeu assim, ou melhor, ele viu algum professor ensinar assim, não lembro direito o que foi, tá, gente? Mas era tipo, 2x menos 3 é igual a 5, né? Era isso? Ou não, é igual a 7, né? Aí o professor fala, oi, o 3 tá negativo, ele passa pra cá positivo. 2x é igual a 7 mais 3. Aí veio o aluno e perguntava, professor, o aluno assim, um aluno honesto, ele fala, professor, por que ele passa somando? Justamente, cara, a gente tolhe tanto o aluno, sabe? Tipo, a gente poda tanto o aluno, a capacidade de perguntar por quê, né? Porque no final a gente só quer que ele passe numa prova, tipo, cara, pelo amor de Deus, dane-se a prova, eu quero que você aprenda, que você pense. E aí o aluno vai e pergunta, professor, por que ele passa trocando o sinal? Aí o professor faz o quê? Ele faz uma outra mentira pra cobrir a mentira. Só que essa foi sensacional, foi criativa demais. Ele fala, não, galera, é porque tem um anjo aqui, ó. Tem um anjinho aqui, aí esse anjinho ele vê o número passando pro outro lado e ele, troca o sinal do número. Eu quero acreditar que isso é mentira, que isso é invenção do meu professor, tá? Mas ele já falou outros casos que eu vi ser verdade, então não sei, certo? E aí vamos lá. Aí o aluno fala, tá, beleza, tem um anjo. Ok, beleza. Aí o professor vai, 2x mais, o professor continua, 2x igual a 10. E agora o 2 está multiplicando, ele passa dividindo. Então x é igual a 10 sobre 5. E aí o aluno honesto, aquele aluno que quer aprender, ele vai e pergunta, professor, mas se o menos 3 passou com o sinal trocado para o outro lado,
Por que que o 2 não troca... Botei 5 aqui, eu botei a resposta, né? Muito bom, Lucas, excelente. Eu tô sempre com a resposta na cabeça antes de falar o negócio. Por que que esse 2, ele não passa também trocando o sinal? Pergunta honesta, cara. Você tá ensinando truque, o moleque quer entender porque que o truque tem as suas peculiaridades. Ele tá falando, pô, por que trocou ali e não trocou aqui? Né? E aí o aluno que tem interesse, ele começa a sacar, não, é porque é -3, aí eu tô somando 3, não sei o quê. Enfim, mas aí depois vem a dúvida ainda que o professor fala, né? Por que esse 2 não pode passar dividindo, porque ele tá multiplicando x? Mas enfim, daqui a pouco o professor vai falar melhor disso. Só que a resposta desse outro professor que falava desse anjo foi sensacional, foi sensacional. Qual foi a resposta? Ele falou, não, pô, é porque o anjo, ele tá em cima e o 2 passa por baixo. Aí o anjo não vê. Pô, velho, a criatividade que esse cara, que esse ser humano que se chama de professor, que devia ser chamado de dador de aula, porque ele deu uma aula, agora ele ensinou alguma coisa? Não, certo? Mas se ele usasse 1% dessa criatividade dele pra ensinar de verdade, o aluno dele passava em Harvard, velho. Na moral, quem que pensaria um negócio desse? Deixa eu voltar pro vídeo, que senão me empolgo demais. Tu pode pegar o número que tu quiser e dividir ambos os lados. Eu vou dividir por pi. Divida! Porque tá certo! Tá certo. Sim, você pode dividir por passar o 2 dividindo, porque não existe passar, existe dividir dos dois lados. Então não existe passar esse 2 dividindo, existe dividir tudo por 2, mas tem que ser os dois lados. E esse lado não é 2x, é 2x menos 3. Você pode dividir por 2, por pi, pelo que você quiser, menos por 0, senão explode. Mas, cara, esse é o princípio. Faça a mesma coisa dos dois lados. Se você não está repetindo esse princípio na sua cabeça, toda vez que você opera uma igualdade do primeiro grau, que é o que você mais faz geralmente, você está aprendendo matemática da maneira errada. Pô, eu bati na mesa aqui, foi mal. Vamos embora pro vídeo. Só que foi uma ideia infeliz dividir por pi. Eu vou dividir por 2. É uma ideia Parece infeliz mais dividir por pi. interessante dividir por 2. Divide por 2. E 2x dividido por 2 é x. Menos 3 dividido por 2 é menos 1,5. E 7 dividido por 2 é 3,5. E somando 1,5 em ambos os lados, uou! Mesma coisa! Tá vendo como é bom trabalhar com verdade para não precisar ficar contando uma mentira para tampar outra? Só para quem não entendeu essa parte daqui, ele fez 2x menos 3 igual a 7, e aí de fato, né? De novo, o aluno tem que manjar bem de fração aqui. Não tem como você dominar o negócio sem entender de fração. Ah, professor, por que eu pude separar? É porque quando você faz tipo 7, quando você faz tipo 1 meio mais 7 meios, né? O denominador é igual, você pode fazer o quê? 1 mais 7, tudo dividido por 2, não é isso? Ele só fez o processo contrário que a gente não costuma fazer, que é separar essa fração, quebrar essa divisão, que é literalmente o princípio mais importante das operações básicas. Saber fazer as operações de maneira quebrada, de maneira parcelada. Eu falo isso na segunda aula do meu curso, cara. É bizarro, tipo, quanto gente não entende que essa é a essência de toda a loucura que se aprende de operação básica, certo? Fazer elas de maneira parcelada. Então o que ele fez aqui? Ele só voltou, ele fez daqui para cá, certo? Aqui estava junto a subtração, certo? Ele fez, isso aqui é 2x dividido por 2 menos 3 dividido por 2. Ele voltou, tá bom? Aí isso aqui dá x e, enfim, voltando aqui para aula do professor. Então, gente, eu não aguento mais chegar com jovens com a mente destruída por mentiras ilógicas. Custa falar a verdade, tá ou não tá no currículo, pô? E o objetivo do professor é só passar pra frente quando a gente viu, né? Pô, pelo menos essa parte aqui já foi, né? Porque, pô, quando eu recebo o jovem mesmo no primeiro ensino médio, já arrebentado, o cara fica tentando salvar aquela alma, mas poucas almas são salvas no final das contas. A gente sabe disso, as estatísticas estão aí, não deixam mentir. Sacou? Então, o jovem só precisa saber uma regra pra trabalhar com igualdade. Tudo que eu faço à esquerda, eu faço à direita e faço no todo, respeitando as propriedades distributiva, né, comutativa, evidentemente, as propriedades todas. Mas é muito melhor tu falar essa uma regra, né, e ele se apoiar nessa verdade, do que tu ficar enfiando regra idiota, inexistente, falsa, na cabeça da gurizada. E aí, tamo junto, professor? Ou vamos frouxar? Comenta, malha o doente aí do ar-condicionado. Beijo! Galera, só para completar aqui o raciocínio do professor, isso que ele está falando sobre igualdade vale para toda a matemática.
tá? Toda a matemática. É por isso que eu tenho até algumas posições polêmicas, né? Eu ainda vou fazer mais vídeos a respeito disso, mas, por exemplo, eu não acho que devia ser ensinado matriz no ensino médio. Porque para você entender o que é uma matriz direito, realmente, matematicamente, né, a primeira coisa que a matriz que é uma função. Ah, muita gente assustado agora. Uou, uma matriz é uma função, cara. É uma função. E para você entender ela, você precisa de muita coisa. Precisa dominar geometria analítica, dominar vetor, muita coisa, certo? Então, quando você ensina desse jeito, você acaba matando impedindo o aluno de dominar matemática, porque ele não desenvolve os 3 pilares da matemática, segundo o professor Elon Lages, inclusive. Que é o quê? Conceituação, manipulação e aplicação. O aluno não entende o que é uma equação. Ele não tem a menor ideia do que é aquilo, gente. Uma equação, você tem que saber responder o que é uma equação. Eu lembro que eu estava no ensino fundamental, a professora perguntou, gente, o que é uma circunferência? Silêncio. Ninguém sabia responder o que é uma circunferência, cara. Uma aluna arriscou, é uma figura geométrica com infinitos pontos. O professor olhou feio e falou, circunferência. Todo mundo deu risada, né? Cara, mas é isso, a gente não está acostumado a realmente trabalhar as habilidades. Manipulação, o que ele está fazendo ali de somar dos dois lados é uma manipulação algébrica. E o aluno que não sabe fazer isso, ele se lasca muito no ensino médio, mas muito mesmo, certo? Eu ainda vou fazer um vídeo só sobre a equação de segundo grau e por que eu odeio a fórmula de Bhaskara, mas justamente por isso, o aluno que faz toda a equação de segundo grau usando Bhaskara, ele está perdendo a oportunidade de toda a equação de segundo grau, que vão ser muitas que ele vai responder, ele treinar a manipulação algébrica. E como do segundo grau não resolve tão fácil que nem do primeiro, né? É só passar variável para um lado, número para o outro. De novo, você tem outro tipo de manipulação. E por último, né, a aplicação, né? Você tem que saber onde precisa aplicar aquilo, certo? Então, se você está aí tentando aprender matemática e está travado aí na matemática do ensino médio, deixa eu te contar um negócio. Existem 4 grandes barreiras, tá, que impedem todo o aprendizado de matemática do ensino médio. Que se você não tiver bem solidificado, se você não tiver aprendido desse jeito que o professor Octávio está ensinando para você, não tiver aprendido desse jeitinho aqui, um princípio, sabe, amarradinho, bem feito, honesto, você vai travar para aprender matemática no ensino médio. Então, quais são esses 4 pontos principais? Operações básicas, frações, potenciação e equações. Equações, leia-se manipulação algébrica, certo? Como um todo. Então, se você tem dificuldade em mexer ali com... Você tem 2 variáveis e fala, ai meu Deus, tem 2 variáveis, socorro, o que é que eu faço? Ai, tem letra, eu não consigo entender. Você vai sentir muita dificuldade na matemática no ensino médio, porque ela usa tudo isso como pré-requisito. Se você, para somar qualquer fração, você pensa, meu Deus, preciso tirar o mínimo múltiplo comum, eu vou somar 1 sobre 7 com 3 sobre 14, eu tenho que fazer 7, 14, regrinha de fatora, que não sei o que. Se você pensa assim, você aprendeu esse negócio de maneira torta, você precisa reaprender por princípio, ok? Mesma coisa com potenciação, mesma coisa com operações básicas, tudo você precisa operar com base em princípio e não em regra. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil. Se inscreve no canal do Professor Octávio se você gostou do vídeo dele. Se inscreve no meu se você gostou do meu comentário. E vai estudar!